Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Para isso, junte-se ao diálogo, tanto aqui nos comentários como nas redes sociais, lá no Twitter, lá no Instagram. Venha participar desse canal que cresce mais a cada dia. E hoje a gente retorna com... quando eu falei hoje a gente retorna com, você já deve saber o que é. Confissões comentadas, Santo Agostinho, confissões comentadas. Hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre confissão, então tem que falar sobre pecado, né? Pecado, arrependimento. Vamos falar desse tema? Pecado, arrependimento, teminha chato. Não é chato não. Vem comigo que você vai ver que é um tema importante e, embora seja um tema sombrio, dá para ser um tema bacana. Entendendo Agostinho e essa coisa de arrependimento, essa coisa do pecado, que você vai lendo esse livro e vai ficando pesado e assim, não é uma leitura leve, né? Aliás, tem nada a ver com o YouTube esse negócio. Só um maluco que vai achar que vamos fazer vídeo de YouTube sobre confissões de Agostinho, porque no YouTube você sabe como é que é, né? Tá todo mundo feliz e tal. Olá, eu sou Felipe Neto, sabe essas coisas assim? Então, não tem nada a ver com o clima de confissões. O clima de confissões é um clima introspectivo, olhando para dentro e tal. Olha só coisa interessante, a gente está entrando no livro 2, certo? No comecinho do livro 2, olha só como Agostinho abre o livro 2 de Confissões. Quero lembrar minhas vergonhas passadas e as corrupções carnais da minha alma, não porque as ame, mas para te amar, meu Deus. Quem em sã consciência quer lembrar das suas vergonhas, das suas corrupções carnais? Quem gostaria de fazer um negócio desse? Bom, Agostinho, quando ele está ali se lembrando dessas suas vergonhas e corrupções, no livro 2, ele está retornando para a adolescência dele. A adolescência de Agostinho aqui, a gente vai ver daqui a pouco, 16 anos. Se você é um pouquinho mais velho, assim como eu, se você já tem aí algumas rugas, alguns cabelos brancos, um pouquinho de entrada, e lembra bem dos anos 80 e dos anos 90, você vai se lembrar de uma música que era assim, talvez você se lembre, talvez não. Talvez você se lembre de uma música que era assim, João Roberto era um maioral, o nosso Johnny era um cara legal. Não sei se você vai lembrar disso. Mas o nome dessa música é 16, o nome dessa música é 16, do Legião Urbana, conta a história do Johnny, que com 16 já dirigia, fazia racha em Brasília, né? E aí, num desses rachas, o carro bateu, explodiu, né? E a escola inteira sofre ali junto com ele, porque quando você tem 16 anos é assim mesmo, você faz bobagem. Com 16 anos você faz besteira. E, assim como o Johnny, que era um cara legal, o nosso amigo Agostinho também com 16 anos fez muita besteira, né? E talvez você esteja se perguntando, se você está lendo o livro junto comigo, cara, 16 anos de idade, todo mundo faz besteira, por que o cara tem que ser tão pesado com essas besteiras que ele está colocando ali? Por que ele tem que ter essa autocomiseração? Conhece essa palavra? Autocomiseração. Por que tem essa autocomiseração aí? Esse sentimento pesado de que ele era o pior dos seres da face da terra? Por que ele quer trazer à memória esses pecados? Trazer à memória não é o que dá esperança? Os nossos pecados Deus já não apagou? Por que ele tem que ficar lembrando disso? Né? E eu quero te desafiar a pensar em 3 virtudes de trazer à memória a nossa própria tragédia, de trazer à memória os nossos pecados. A primeira virtude, ela é teológica. O que Agostinho quer dizer? Que ele lembra das vergonhas dele, não por amar as vergonhas, mas por amar a Deus. A ideia é a seguinte, que quando a gente lembra do nosso pecado, a gente valoriza, a gente dá o correto peso, a gente dá o verdadeiro valor ao sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Quando eu conheço o verdadeiro tamanho do meu pecado, eu consigo entender o tamanho da graça. Se eu acho que o meu pecado é pequenininho, se eu acho que eu sou um cara bacana, se eu acho que pior é o outro que faz isso, faz aquilo outro, eu acho que o sacrifício de Jesus por mim não foi tão grande assim. Você está entendendo?
Então, você entende melhor o que é a graça quando você entende o tamanho da sua corrupção. Então, a primeira vantagem de você trazer à memória essas vergonhas, né, é teológico, porque você começa a entender o tamanho da graça. O segundo, ele é teológico também, mas ele é de natureza moral e talvez psicológica também. Romanos 12:3 fala para que a gente não pense acerca de si mesmo de modo muito elevado. Não tenha uma ideia muito elevada a respeito de si mesmo. Quando você faz isso, quando você lembra das suas vergonhas e você as confessa, quando você lembra dos seus pecados não porque você os ama, mas porque você ama a Deus, você começa a perceber que você não é a última bolacha do pacote. Você começa a perceber que você não é o ser humano mais bonzinho do mundo. Você começa a perceber que todo mundo quer te vender que você é uma pessoa legal, você é uma pessoa bacana, porque as pessoas só falam mal de você pelas costas. Difícil é ter alguém que chegue na sua cara e fale para você, você é um sacana, um safado, você é uma pessoa que precisa mudar nisso, mudar naquilo outro. Verdade, pelo menos no meu caso, espero que no seu seja também, é que as pessoas que vieram e falaram para mim que o que eu realmente era, eram as pessoas que ou me amavam, então essa é a primeira hipótese. A pessoa me amava muito, então ela chega para mim e fala, ó, você precisa mudar, senão você vai quebrar a cara. Né? A segunda hipótese são pessoas que conviviam muito comigo, e o fato de eu ser do jeito que eu sou, faz com que o convívio seja insuportável. Então o cara tem que falar. E tem uma terceira hipótese, uma combinação das duas primeiras. Porque às vezes a gente é insuportável com as pessoas que a gente ama. As pessoas que nos amam são as pessoas com quem nós somos insuportáveis. Né? Então, você trazer à memória aquilo que você fez que não presta, te dá a real medida de quem você realmente é. Paulo faz isso. Paulo, quando diz lá em Efésios que ele é o menor de todos os santos, ele tem cravado na memória dele que ele perseguiu a igreja. Então, Agostinho nos ajuda a sair da autoajuda. Seja essa autoajuda evangélica ou não, tá? Agostinho nos ajuda a sair dessa ilusão, né, desse nosso tempo, de que todo mundo é bonzinho, de que todo mundo é legal, de que todo mundo é vegano, de que todo mundo... Nada contra os veganos, tá? Antes que venham encher de comentário, de hate aqui no meu vídeo, nada contra os veganos. É que todo mundo tem consciência ambiental, que todo mundo tem consciência social, que todo mundo ama pobre. Assim, ama pobre desde que ele esteja de banho tomado, desde que ele saiba conversar, desde que não tenha que passar muito tempo com ele, né? Então, quando a gente começa a lembrar das nossas vergonhas, dos nossos pecados, a gente começa a perceber que a gente não é assim a última bolacha do pacote. Terceira coisa importante que esse exercício nos faz perceber é que ao pecar, a gente denigre a imagem de Deus na gente. Nós somos imagem e semelhança de Deus, certo? A primeira coisa que a gente tem que pedir perdão para Deus é assim, Deus me perdoa pelo que eu faço com aquilo que você fez. Porque a minha maneira de consumir, a minha maneira de falar com os outros destrói a obra-prima que você fez, a obra de arte que é o ser humano. Né? Então, a terceira coisa é, também num nível psicológico, a restauração da nossa identidade em Deus e em Cristo. Você só vai restaurar a tua identidade em Deus e em Cristo se você reconhece os seus pecados e os confessa. De outra maneira, você está muito satisfeito com a tua realidade corrupta e corrompida. Então, cristianismo e filosofia profunda, sem conceito de pecado, sem conceito de arrependimento, vira autoajuda da mais superficial, e autoajuda não ajuda ninguém, ou ajuda muito pouco. Né? Ou ajuda muito pouco. Falando um pouquinho de Agostinho, o que é, e isso é importante para a minha vida prática, para a sua vida prática, o que é esse pecado que Agostinho se tortura tanto por ter feito? Então você vai ver no livro 2, com muita ênfase, a questão da lascívia, do pecado carnal. Todo pecado é carnal, tá?
dessas coisas assim imorais, né? E você vai ver um episódio específico de uma pereira, né? Uma pereira não é uma moça chamada pereira, é uma árvore de peras que Agostinho rouba as peras do vizinho junto com seus amigos. E ele se tortura por causa desses roubos de peras. Num vídeo anterior aqui eu já falei que o Bertrand Russell pesa a mão em cima de Agostinho porque é muito melancólico esse Agostinho, fica se torturando por causa dessas coisas pequenas. Coisa de moleque, roubar umas peras do vizinho, porque ele fica se torturando anos e anos depois. É um cara que não consegue encontrar perdão, um cara que não se resolve nunca. O Bertrand Russell, tão genial, não entendeu nada. O que Agostinho... Aliás, Bertrand Russell não entendeu, sabe quem entendeu? A galera do Rolling Stones. A galera do Rolling Stones. Rolling Stones tem uma música que chama Saint of Me, do disco Bridges to Babylon. Né? Um disco dos anos 90, nessa época aí. Rolling Stones foi para São Paulo, fez um baita de um show. E tem essa música, que chama Saint of Me, que é o seguinte... Augustine knew temptation, he loved women, wine and song, and all the special pleasures of doing something wrong. Né? Agostinho conhecia a tentação e ele gostava de vinho, das mulheres, e da festa, né? Das canções, e todos os prazeres especiais, e essa é a frase, e todos os prazeres especiais de fazer algo de errado. Rolling Stones genial nessa letra aqui, porque é exatamente isso. Prazeres especiais de fazer algo proibido. Agostinho, quando ele lembra desse episódio da pera, que ele roubou uma pera, ele fica nesse sentimento de trazer isso à memória, que eu sou o pior dos seres porque eu roubei uma pera, não porque ele roubou a pera, mas porque se não fosse proibido ele não teria roubado. É fazer o mal pelo mero prazer de fazer o mal. Essa é a grande constatação de Agostinho, de que nós fazemos o mal pelo mero prazer de fazer o mal. Nós perpetramos a maldade simplesmente porque temos prazer em fazer aquilo que é proibido. Por que o que é proibido tem um gostinho mais doce? Essa é a pergunta que Agostinho se faz. E aí eu relembro que o antídoto para esse sentimento é o próprio reconhecimento do pecado e da nossa própria maldade, que nos leva à seguinte profundidade. Primeira profundidade, de que seja furtando uma pera, seja assassinando outro ser humano, nós encontramos graça e perdão em Cristo Jesus. E quando temos consciência do tamanho do mal, que é perpetrar o mal pelo prazer na maldade, sabemos o quão grande é esse sacrifício de Jesus. Isso é bem teológico. No ponto de vista teológico, mas também psicológico, também moral, né? Não mantemos uma moral muito elevada de nós mesmos. Isso não significa um golpe na autoestima. Isso significa realismo em relação às nossas opções morais, às nossas escolhas. Não somos a última bolacha do pacote. Todo mundo disse para você desde criança que você era especial. Você é especialmente pecador, assim como todos os outros pecadores. E Jesus amou você especialmente, mesmo você sendo quem você é, mesmo eu sendo como eu sou. Né? E, por último, uma vez que a gente reconhece essas coisas, a gente reconhece que a gente precisa de transformação, que manter-se moralmente como somos é jogar na lata do lixo o maior presente que Deus nos deu, que foi nos criar do jeito que nós deveríamos ser. Tá bom? Então, esse é Agostinho, começo do livro 2. A gente ainda vai ficar mais uns 3, 4 vídeos aí no livro 2, tá bom? Leia, acompanhe a leitura aqui comigo, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse, vídeos sobre grego, vídeos sobre hebraico, um pouco de teologia, um pouco de filosofia de vez em quando, assuntos diversos sobre o cristianismo, você encontra tudo aqui, canal do Vitor Fontana, você pode digitar direto do original também, que você também me encontra com o direto do original. Deixa o seu like, se inscreve e compartilha isso com quem você acha que pode ajudar, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.